Olá pessoal, a bênção de Deus não é luxo, é uma necessidade que nós temos que entender à luz da palavra de Deus como tomar posse disso. E não é do modo como muitas pessoas aprenderam. E quando eu digo isso, é porque esses anos têm me ensinado que muita esperança, que é o que está escrito lá na palavra de Deus, que o desejo adiado, a esperança adiada faz adoecer o coração. E você quer viver como? Como você vai esperar o retorno de Jesus? Você que crê neste grande momento da redenção da humanidade, vai esperar como? Eu espero buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sim. Esse conceito de reino de Deus, quando você diz que está buscando em primeiro lugar, que é o que está escrito, como este conceito é formulado em sua mente? Frequentando um templo somente? Recebendo orientações de terceiros? Buscando consolo e alívio para se sentir um pouco melhor? Para se libertar da ansiedade, do medo, da insegurança que o mundo está gerando e criando em você? Enquanto isso, enquanto você ainda não entendeu o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas, está falando quando você toma posse das riquezas do reino de Deus sem ansiedade. Mas esse acréscimo não acontece sem a sua participação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é quando você chega naquele lugar em que o próprio Deus reconhece que o teu espírito, que o teu coração verdadeiramente consagrou, elegeu, reconhece Deus em primeiro lugar. Mas como você elegeu Deus em sua vida como aquele que ocupa o primeiro lugar, se enquanto você busca a presença de Deus, os seus sentidos estão voltados para alguém, está voltado para o socorro do homem? A sua esperança ainda está em alguma coisa, em algum lugar. Nesta condição, você fica vulnerável como qualquer pessoa que se aproxima de Deus com esse sentimento de terceirização, de busca, com esse sentimento de quem está se aproximando diante de Deus, na esperança que a oração, que a intercessão do outro venha surtir efeito em sua vida. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Observa o sal. E se o sal for insípido? Se não tiver potência para evitar a degeneração, o apodrecimento? Se o sal não tiver este potencial para evitar esta fraqueza que o mundo está agora trabalhando, conspirando para produzir em nós, em nossa experiência pessoal com Deus. E quantas pessoas estão em estado de decomposição e nem sabe. Por isso que Jesus disse: tu tem nomes de que vives, mas está morto. Vê lá em Apocalipse. Ele está falando para a igreja. Aqueles que pensam que estão vivos, mas já morreram espiritualmente, não têm vida. E o reflexo dessa vida no espírito é em nossa vida material. O que acontece em tua vida está denunciando a qualidade da tua experiência pessoal com Deus, a qualidade da manifestação do próprio Deus em sua vida, a qualidade da sua devoção é o que acontece em sua vida. Jesus, ele estabeleceu como parâmetro: pelo fruto os conhecereis. Então, tanto a tua natureza, o teu caráter,
que é o que verdadeiramente dá testemunho ao mundo se você anda, ou melhor, se você está em Cristo ou não. É o que acontece depois. Não é o que dizem, não é o que você fala, não é a pregação, não são os serviços que você está oferecendo naquela instituição que você escolheu comparecer para ali receber o alívio das tensões da vida. Que eu repito, é bom, mas quando você não atinge a profundidade dessa experiência pessoal que é necessária, não vai valer. Torna-se uma experiência meramente religiosa, um conhecimento raso, não atinge a profundidade do espírito, que é o teu espírito que se comunica com Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e não na alma e na mentira. E você fica destituído desta potência que Jesus compara com o sal. E quando esse sal ele perde o sabor, e perde a capacidade de evitar o apodrecimento, a degeneração, quando esse sal torna-se... Olha o que acontece, olha o que ele estabeleceu como parâmetro. Com que se há de salgar? Como sua vida vai mudar? Como sua vida vai ter sabor? Como você vai evitar a degeneração da tua fé e do potencial do teu espírito que põe você para frente na realização de tudo o que é necessário em sua experiência material? E aí fica muitas pessoas professando uma fé, mas na dependência da experiência espiritual dos outros. Isso é muito cômodo para quem está lhe oferecendo esses serviços. E vê que você se tornou dependente do que eles oferecem, porque isso confere status, poder. Isso leva os homens a rivalizar uns com os outros nesta questão de olha quantos seguidores, olha quantos likes, olha quantas pessoas ouvem o que eu digo, olha quantas pessoas me seguem. E nesta necessidade de alimentar o ego dos que querem inúmeros seguidores, o que não há nenhum problema quando esta comunhão é saudável, mas quando se torna dependente e sobre valores que não traz nenhum resultado para a sua vida, que é o que na maioria das vezes acontece, sobre promessas falsas, sobre profecias que não vão se realizar, sobre coisas que Deus disse sem que Ele tivesse a intenção de que aquela palavra fosse direcionada a você. Porque naquele momento algumas coisas precisam ser feitas para que você tenha acesso a esta bênção. E que coisas são essas? Ora, muitas vezes um conserto, muitas vezes o ajuste de algumas coisas que infelizmente está minando a sua experiência pessoal com Deus. A prática da injustiça, a frieza espiritual, a moleza. A prática da injustiça, só aí eu não vou entrar, porque é uma coisa que você sabe que nos desqualifica diante de Deus sobre vários aspectos da vida. Mas, se esse sal se torna insípido, com que se há de salgar? O que é que vai acontecer? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E é exatamente isso que está acontecendo com inúmeras pessoas. Elas estão sendo pisadas pelos homens, estão sendo enfraquecidas, estão sendo humilhadas das situações da vida, as circunstâncias, estão provando se realmente ela tem esse espírito ou se ela está vulnerável até o ponto de levar uma vida que pouco a pouco vai provando que esse distanciamento de Deus está levando ao desprezo. E a vida começa a te mostrar em que posição você está diante de Deus e em que condição o teu espírito se encontra. Quando você começa a perceber que está sendo desprezado pelos homens, e aí você começa a perceber que o teu valor caiu porque você se oferece. E eu digo se oferece, muitas vezes você nem fala, mas você se põe em um estado de espírito de quem está no tabuleiro da liquidação. Isso em todas as áreas da sua vida. Como profissional, na área sentimental. E aí você vai perdendo o valor, porque você não tem confiança no que o Senhor Jesus disse para você. A sua fé é híbrida, ela não tem potência para levar a uma consciência de segurança em Deus e em si mesmo, que não o torna arrogante, que não faz de você uma pessoa orgulhosa. Então, para você alcançar isso, você precisa ouvir isso. Você precisa estar exposto a essa disciplina. Quando eu insisto, por generosidade, que aqueles que já estão conosco em Atos, eu não preciso insistir, eles já sabem
que se eles não fizerem esse investimento em suas próprias vidas, já era. Não há acordo, porque eu não posso fazer por elas o que somente eles podem fazer por si mesmos, em parceria com Deus, quando entendem o que eu estou ensinando e quando entram nesse espírito. Não é questão de religiosidade ou da obrigatoriedade de comparecer àquele lugar. É necessário comparecer no espírito da voluntariedade. É necessário apresentar diante de Deus uma honra que não parte daquele de quem está forçando a barra, que não parte daquela pressão que faz a pessoa que comparece se sentir ameaçada, que está fazendo isso porque senão vai ser punido por Deus, vai ser lançado no inferno. Que entrega um dízimo ou uma oferta porque está lá escrito, né, em Malaquias, que quem não faz isso está roubando a Deus. Enfim, todas estas coisas que descaracterizam o espírito da honra. Tanto no comparecimento, quando você vai e apresenta diante de Deus o seu destino em oração, quanto também as coisas que você oferece a Deus para a manutenção do que está a seu serviço. Então tudo isso deve estar dentro de um contexto de honra. E é necessário. Por que isso? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E não pela pregação dos homens que pegam um texto da Bíblia para adaptar sobre determinados interesses, que não vai levar você para lugar nenhum, somente a cumprir o propósito. Por isso que eu digo, nem toda pregação é a palavra de Deus. Não, mas não está lendo a palavra de Deus? E a fé vem pela palavra de Deus? Não, ali é um texto da Bíblia interpretado por alguém. A palavra de Deus é quando aquele texto torna-se para você vida. É quando ele é revelado para você como uma verdade para você. É uma experiência de natureza espiritual que nasce. Não é algo que você força. É como uma semente que uma vez nascendo vai produzir o seu fruto. E o fruto é essa força para que você não seja tímido diante da vida. Para que você não se acovarde. Você vê que o que impediu as pessoas de tomarem posse da terra que Deus havia prometido foi aquela covardia. Não foi Faraó que impediu. Não foi o demônio. Não foi o poder que o deserto tem de encerrar a vida dos homens. Foram eles mesmos. E morreram todos no deserto, mesmo depois de terem passado a noite toda chorando, pedindo perdão a Deus por ter tentado por mais de 10 vezes ao Senhor no deserto. Deu errado, eles morreram todos no deserto. E Deus, para cumprir a sua palavra, levantou uma outra geração e colocou colocou Josué na frente. Porque Josué não tinha espírito, não tinha alma de pastor. Mas a alma de pastor é ruim? Não, é porque agora a missão era outra. Ou eles entravam na promessa ou não. Então Josué, decidido, revestido de um espírito totalmente diferente, não mais como aquele intercessor que estava ali para mimar o pessoal, para fazer dengo, para interceder por eles toda vez que faziam coisa errada. Nota que Josué já entrou decidido, ele disse, olha, vocês escolham. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas querem voltar para o Egito? Volta. Quer ficar aqui no deserto? Fica. Mas agora nós vamos tomar posse da promessa que o Senhor Deus nos deu. Então entra lá, Josué e Calebe e aquele povo que estava conectado no mesmo espírito também tiveram êxito. É nesse espírito. E o que impediu aquelas pessoas de entrarem? A timidez, o medo, a insegurança. Por quê? Eles estavam ouvindo coisas que não faziam parte desse contexto. O outro espírito que agradou a Deus, que está escrito na palavra, porque Deus viu em Josué um outro espírito, esse espírito não estava naquela congregação, que vivia envolvido com problemas dessa vida, vivia na internet, atrás de profetas, querendo levantar um outro líder, discutindo a liderança dos homens. Estavam sempre falando mal de Moisés. Quando era Moisés, era Arão, era Miriam, aquela história toda. Vamos voltar para o Egito. E lá no Egito era melhor. Mas esse deserto é terrível. O Senhor nos trouxe aqui para que fôssemos devorados por esse deserto ou pela espada desses habitantes de Canaã. Então, nota. Então, isso tem muito a ver com o que você ouve hoje. Muitas pregações que não despertam o teu espírito. É só confusão. É só confusão no WhatsApp. É só essas coisas que você fica perdendo tempo na internet, discutindo a política dos homens. E muitas vezes pondo a tua confiança em quem não vai te trazer
o que realmente você precisa no momento. Então, quanto mais tímido um homem se mostrar diante da vida, mais o orgulho do mundo se preocupará em diminuí-lo. Isso é fato. Quanto mais tímido, quanto mais medo, quanto mais insegurança, quanto mais você olha para o mundo com esse sentimento de grandeza, quando você olha de baixo para cima, mais resistência o mundo vai te oferecer em cima do que você deseja. Mais resistência e respeito o mundo vai exigir de você. Isso é fato. Então preste atenção, vigie e analise o que está acontecendo contigo, para que o inimigo de tua alma não venha colocar você em um nível de insegurança, de medo, de perplexidade, de ansiedade por conta de tudo que estamos enfrentando agora. A polarização política, a divisão por contas ideológicas, de situações ideológicas, até uma questão de uma vacina leva as pessoas a se odiarem, a discutir, a tomar partidos, e você fica perdido, envolvido nas questões humanas, com esta questão de partidarismo, erguendo uma bandeira. Sua experiência com Deus deixa de ser espiritual, torna-se uma experiência emocional, sentimental, e você vai perdendo a capacidade de entender o que Deus quer realmente para a sua vida. Nós vamos orar essa semana, mais uma vez, na sexta-feira, às 18 horas, por conta do decreto municipal. Então a nossa reunião vai ser às 18 horas na sexta-feira. E no domingo às 18 horas também. Então vamos ficar ali até às 19 horas e 15 minutos, 19h10. Você precisa de um tempo para poder chegar em casa por conta das festividades juninas. Então houve uma alteração e vai haver toque de recolher a partir das 20 horas. Então nossa reunião ela vai até 19 horas e 15 minutos por conta desse decreto municipal. Então aqueles que estão conosco nesse espírito, não desvia a sua atenção. Achou água nesta fonte? Segure firme, para que o mundo não venha fazer de você uma pessoa enfraquecida. Então olhe agora os frutos no relacionamento, como você admira as pessoas. Eu anotei aqui isso porque eu observo que quando você admira uma coisa, quando você deseja uma coisa, quando você olha demais para algo e sente que aquilo é maior do que você se diminui. Isso tem a ver com a nossa experiência com Deus, a nossa experiência espiritual. Tem a ver com a qualidade de sua vida enquanto você espera o retorno de Jesus. Isso não é hedonismo. Isso não é olhar para si mesmo com o sentimento de quem está dando ordens a Deus para que Ele venha nos socorrer. Isso é harmonizar o nosso espírito com o dele. Quando ele diz, porventura andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, então é necessário. E nós temos dificuldade de colocar o nosso espírito nessa disposição. Eu vou finalizar para o vídeo não ficar muito longe, já vamos com 18 minutos, mas tudo que você admira nos outros são qualidades que está negando em você. Comece a observar. Se o sal se torna insípido, não vai prestar para nada, vai ser pisado pelos homens. E eu sei o quanto isso é sério, porque o inimigo de tua alma pega a religiosidade, textos da Bíblia, para te envolver em uma religião ou em uma disposição mental que vai matando você aos poucos e roubando a qualidade da fé que Deus quer encontrar em você, em nome de uma humildade falsa, em nome de uma despretensão. Eu sou despretensioso. É mesmo? Em nome daquele cara que fica falando aquela história toda, mas dinheiro não é tudo. Todo mundo sabe disso. Mas sem ele você não paga as suas contas. Mas dinheiro não traz felicidade. Eu sei, mas a falta dele também não traz. Então saber como conquistar com a bênção e com a orientação de Deus o que você merece e acima de tudo o que você precisa, porque você mora no Brasil. E aqui nós temos a necessidade da bênção de Deus nesta área, pode ter certeza, muito mais do que em países em que você não tem que se esforçar em oração. Basta
competir com justiça. Basta fazer uso da meritocracia, basta se esforçar. E as coisas acontecem com mais rapidez por conta da justiça social que existe ali. Aqui não. O apadrinhamento e muitas outras coisas que você sabe que faz com que os mais competentes fiquem para trás. Por conta do quê? Da injustiça que existe. Então nós precisamos nos posicionar diante de Deus e não podemos relativizar esse assunto e falar sobre isso com muito critério, para não se assemelhar aos mercadores da fé e para que a nossa experiência com Deus seja completa. A prosperidade para a alma, a saúde para o corpo e a salvação para o espírito. Tá bom? Beijo bem grande, seu amigo Epitácio Magalhães. Pequena reflexão para hoje. Pequena reflexão já vai com 20 minutos, né? Mas nós vamos na sexta-feira, 18 horas, fica avisado, será a nossa transmissão ao vivo, você que está pegando pela internet. E os que podem estar pessoalmente, nós temos capacidade para 30 e poucas pessoas, 35, 34, não sei, acho que até 35 pessoas está ótimo. Então, se aqueles que já estão conosco nesse espírito, compareça, tá? Porque eu não posso receber mais do que esse número de pessoas na Escola do Espírito Santo, tá certo? Sexta-feira, 18 horas, domingo às 18 horas, está avisado? Beijo bem grande, fica com Deus e medita nessa palavra que nós nos sentimos inspirados a compartilhar com você nessa terça-feira, tá bem? Fica com Deus, que o Espírito Santo fortaleça e até amanhã, nesse horário aqui, se o Senhor nosso Deus permitir. Eu creio que Ele vai. Tchau, tchau e até lá.